Na lição de hoje, nós veremos que Neemias teve que enfrentar os opositores à construção da obra de Deus. Bem verdade é que toda vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus se levanta para trabalhar na seara do rei, é óbvio que o inimigo não se alegra e logo vai inventar ou vai levantar objeções para que o servo ou a serva desista. É baseado nessa história que nós vamos ver que Neemias, além de enfrentar a oposição dos samaritanos, coube a ele também a incumbência de animar o povo para reconstruir. Hoje, nos dias atuais em que vivemos, carecemos de obreiros como Neemias, que embora enfrente a batalha renhida, sabe quem confiar e sabe como fazer. A sua confiança está em Deus e o fazer é objetivo, o seu foco está no seu coração e ele jamais vai se desanimar por qualquer coisa. Baseado nisso, que nós vamos falar da nossa lição hoje, de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Meu querido irmão, vem comigo, pegue papel, caneta, faça anotações. É muito importante você anotar as palavras, as curiosidades que nós vamos falar no meio dessa lição. E eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você. Vem comigo e vamos descobrir como Neemias enfrentou a oposição e reanimou o povo pela palavra de Deus. Bom dia, meu querido irmão, a paz de Cristo seja sobre você, sobre a tua vida e sobre a tua casa, nesse domingo ensolarado, nesse domingo maravilhoso, onde eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para cada um de nós. Hoje, a lição de número 9, nós estamos tratando do assunto como vencer as oposições à obra de Deus, que não são poucas, são várias, são muitas. O mundo, o inimigo de nossas almas e tantas outras coisas vêm nos cercar para tentar nos atrapalhar de fazermos a obra de Deus. E é baseado nisso que nós vamos tratar essa lição de número 9 hoje, nesta manhã. Para tanto, o nosso texto áudio está registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 37, que diz assim: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo. A nossa verdade prática, ela vai estar registrada e dizendo assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontraremos. Então o segredo aqui é confiança. Confiar no Senhor, eu tenho certeza que nós vamos descobrir que com Ele somos mais do que vencedores e não haverá obstáculos para nos impedir. A nossa leitura bíblica em classe, como de praxe, ela está registrada no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 8 a 20, e também primeira carta do apóstolo João, 1 de João, capítulo 4, verso 4 e o capítulo 5, verso 5. Eu quero ler com vocês apenas a primeira carta de João, tá bom? Nós vamos ler aqui para reduzir por causa do nosso tempo. Então nós vamos reduzir aqui fazendo a leitura da carta do apóstolo João. 1 de João, capítulo 4, verso 4 e depois o capítulo 5, verso 5. Que diz assim: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 de João 4 e 4. Agora 1 de João 5 e 5. Que diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É claro que é a igreja, é claro que somos nós, eu e você, que vencemos todo mundo, toda batalha, todo obstáculo pelo poder da palavra de Deus. Bom, meu querido, na lição 7 observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nós falamos isso na lição de número 7. Nessa lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques. Lá na lição 7 nós fizemos um aparato, um resumo. Agora vamos ver alguns detalhes de como os inimigos tentaram atrapalhar a obra do Senhor. Bom, para que você entenda o que foi isso, o que foi esse ataque, é necessário que a gente faça a leitura do título do nosso primeiro tópico, que vai trazer o título dizendo: qual a procedência desses ataques? Toda vez que nós somos, a obra do Senhor é atacada, é claro, é lógico, é objetivo, é óbvio, né? Melhor dizendo, que o ataque vem de algum lugar.
alguém ataca, procede alguém, há uma combinação, há um projeto, há uma palavra que é dada, liberada, para que o ataque seja conduzido. Então nós vamos ver agora a origem desse ataque. Então primeiro a Bíblia revela a verdadeira força por trás dos ataques que os samaritanos promoveram a Israel. Ela diz, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Então logo a primeira origem que nós temos do ataque à obra de Deus, ele é uma origem maligna. A origem é maligna. Ela vem de potestades, ela vem de principados, ela vem de príncipes das trevas. Todos esses são demônios que regem nações. São demônios que a Bíblia diz que controlam o planeta, controlam o mundo, o sistema mundano. Então logo nós percebemos que nós estamos cercados a 24 horas por esse sistema que tenta nos persuadir a abandonar a obra de Deus. Meu querido irmão, essa lição vai nos trazer um alerta, porque nós estamos atravessando um momento de especulações, um momento muito difícil. E muita gente especula como será o futuro, como será 2021, se tem isso, se volta aquilo. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos deixando a obra, esquecendo a obra de Deus, esquecendo o verdadeiro objetivo da igreja, que é o evangelizar. E a Bíblia diz que quando a gente deixa a obra do Senhor, o inimigo cresce. Tá? Então nós precisamos entender que o inimigo está nos atacando nesses dias como igreja, e nós precisamos entender a origem para vencê-los. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a primeira colocação que o autor nos dá aqui é que a igreja ela sofre constantemente ataques malignos. Tá? Portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. Antes de qualquer batalha física ou enfim, enfermidade, o que tiver, ou que aconteça com você aí, a Bíblia diz que a nossa luta ela é contra as potestades, ou seja, é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado, lá atrás no Jardim do Éden, ele tem sido, no Jardim do Éden, ele tem sido adversário de Deus e sua obra, conforme escreveu o apóstolo Pedro em 1 de Pedro 5 e 8. Tá? Então, olha o que diz o apóstolo Pedro, eu gosto muito desse texto, 1 de Pedro, capítulo de número 5, verso 8, Pedro vai falar dessa inimizade, 1 de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8. O apóstolo Pedro está registrando para nós dizendo o seguinte: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor desculpe, eu li aqui, foi Tiago, né? 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, ele é o inimigo da obra de Deus. O diabo não está feliz quando a obra de Deus vai bem. O diabo quer destruir a obra de Deus. E para isso ele vai atacar as famílias, ele vai atacar a liderança, ele vai atacar quem estiver na frente. Então é necessário que nós tenhamos a consciência de que a origem do ataque é maligna. E tendo essa consciência de onde vem essa origem, nós então construiremos ou buscaremos recursos, as armas essenciais que Paulo falou aos Efésios no capítulo 6. Então, meu querido irmão, jejum, oração, dedicação, consagração, louvor, tudo isso faz parte de um bojo para enfrentarmos as batalhas espirituais, porque elas têm a sua origem no campo espiritual. Tá? Com a orientação que a Bíblia dá qual é a orientação que a Bíblia nos dá diante dessa luta espiritual contra esses demônios? Ela diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais. 3 coisas aqui, pelo menos, o apóstolo Paulo registra na sua carta aos Efésios, no capítulo 6. Primeiro, resistir no dia mau. Então, portanto, tomai a armadura de Deus para quê? Primeira coisa, resistir no dia mau. Resistência, bloqueio. A psicologia diz que o não é libertador. Você já deve ter ouvido falar essa frase. O não é libertador, né? Quando nós dissemos não para o pecado, nós estamos resistindo no dia mau. Estamos vivendo em dias maus. E quem
tem coragem de resistir? Somos nós, os remanescentes, a igreja do Senhor. Então, meu querido, você precisa aprender a resistir. Você precisa aprender a dizer não para o pecado. Bom, a segunda armadura, ela diz assim, a Bíblia orienta dizendo assim, primeiro, resistir no dia mau. Segundo, pega a armadura, porque tendo feito tudo, tá? Tendo feito tudo. Esse feito tudo aqui, a Bíblia quer dizer todos os recursos, tá? Resistir o dia mau, tendo feito tudo, tá? Ficai firmes. É a terceira orientação do apóstolo Paulo no capítulo 6, verso 13. Vemos que assim a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. A Bíblia não manda a gente fugir da luta. A Bíblia diz, resista no dia do mal. Tendo feito tudo, ou seja, use todos os recursos que a Bíblia te ofereça. E fique firme. Não desanime. Não saia da presença do Senhor, principalmente nesses dias que são considerados dias maus. A Bíblia diz que Deus tem abreviado esse tempo, tá? Porque muito em breve a igreja vai passar pelo processo do arrebatamento e nós ficaremos livres de uma vez por todas desse mundo. Mas até lá, teremos ataques malignos, teremos oposições à obra de Deus, mas resistir ao mal, tendo feito tudo, ficai firmes. Ou seja, resista, use as armas que o Senhor disponibilizou para todos nós. Bom, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é o quê? É a fé. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então a Bíblia orienta dizendo, 1 João 5,5, que se nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós vamos vencer o mundo. É fácil, irmão. Basta crer. Basta crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele pode nos ajudar. Ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, o castigo traz a paz. Ele tomou sobre si todas essas angústias. E Ele disse assim, no mundo tereis de aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu, Ele nos orienta a vencer. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Paulo falando a Timóteo no capítulo 6, verso 12 da sua primeira carta a Timóteo. Milita a boa militância, ou seja, marche. Nós não somos a igreja triunfante. A igreja triunfante é a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja militante, a igreja que marcha. A palavra bem-aventurado, ela significa feliz é aquele. No hebraico mais, na sua raiz, ela diz assim, feliz é aquele que marcha. Tá? No hebraico bem enraizado, ela diz assim, feliz é aquele que marcha. Então seja feliz na marcha para Jesus. Não é somente a marcha de rua que nós conhecemos, a marcha para Jesus tradicional nas datas comemorativas anuais do município. Não, essa marcha, essa militância é uma militância com a disposição das armas de Efésios 6. É uma militância de resistência. É uma militância dizendo o seguinte, eu estou aqui, ó, eu estou aqui e eu sou resistente. Então, meu querido, milite com a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais, irmão, preste atenção nisso, jamais você deve permitir que alguma coisa venha abalar a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Devemos não temer, mas crer somente, conforme Mateus 5,38. Creia somente. Tá? Não deis lugar, Paulo dizia aos Efésios 4:2, não deis lugar ao diabo. Use a tua fé, a tua maior arma é fé. Crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Ele morreu, ressuscitou, está vivo, é vencedor, venceu a morte, venceu o inferno, tem a chave da vitória, tem a chave de tudo. E Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Senhor. Tenha fé, meu querido irmão, porque Deus te dará a vitória. Bom, nós temos ainda no ponto 1 aqui a quarta sugestão. Nesta luta as armas devem ser espirituais. Claro que nós não vamos pegar a arma e estar dando tiro para todo lado. E essa não é a arma do cristão. A arma do cristão ela é espiritual. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. Tá? As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas das vezes levam-nos a dar lugar ao próprio inimigo. Tá? Essas armas não são armas viáveis para um cristão. As armas que nós vamos lutar contra o inimigo são armas espirituais. Jejum, oração, consagração, louvor, adoração, Bíblia, palavra, tá? Meditação, formação. Tem muito crente aí que não conhece a Bíblia porque por falta de formação, de informação, de comunicação.
Então, meu querido, conheça a Bíblia. Se você, eu tenho vontade de conhecer a Bíblia, vem para a escola dominical. Mas eu quero conhecer mais profundo. Vamos para o IBAD, fazer curso de teologia. Mas conheça a Bíblia, porque ela, meu querido, ela é a arma da nossa boa militância. Está aqui, a nossa arma espiritual. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o conselho do apóstolo Tiago para nós. E é o conselho que nós deixamos para você nesta manhã, tá bom? Já sabemos de onde é a origem. Sabemos que a nossa luta é espiritual. Sabemos que nós precisamos resistir e que também nós temos armas espirituais. Sabendo disso, nós vamos enfrentar o inimigo, e foi com esse objetivo, com essa fé, que Neemias entrou na batalha para vencer. Tá bom, meu querido? Vamos aguardar agora, nós vamos para o tópico de número 2, tá? E eu tenho certeza que nós vamos continuar aprendendo com a palavra de Deus em nome de Jesus. Muito bem, meu querido irmão, nós estamos chegando aqui ao nosso tópico de número 2, que traz o título: O inimigo procura atingir a nossa fé. Vemos no tópico 1 de onde que parte a origem do ataque, nós vemos as armas que nós precisamos ter. Agora nós vamos ver algumas armas que o inimigo usa contra nós, e a primeira dela é o desprezo. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam para Neemias o seguinte: que fazem esses fracos judeus? Os inimigos, os opositores samaritanos chegavam e diziam assim: olha, escuta, Neemias, o que fazem esses fracos judeus? É o desprezo. Neemias 4:2. De fato, em nós mesmos somos fracos. Mas o apóstolo Paulo disse o seguinte: quando estou fraco, então sou forte. Ele escreveu isso ao 2 de Coríntios 12, verso 9 e 10. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Tá? E os israelitas recusaram a subir, recusaram se dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevalecemos contra ela, o Senhor é conosco, não o temais. Lá naquele episódio de Números capítulo 14, quando os espias, enviado por Moisés a Cades Barneia, né, enviado para espiar a terra, vem o relatório negativo, o povo estremeceu. O povo estremeceu. Por quê? Porque os 10 espias trouxeram a notícia dizendo o seguinte: olha, a terra mana leite e mel, mas quem mora nela lá é gigante, e nós nunca vamos prevalecer contra eles. Meu querido irmão, toda vez que o inimigo quer te atacar, ele vem com a arma do desprezo. Ele vai te fazer sentir cabeça baixa, sentir um fracassado, sentir uma pessoa ninguém. Tá? Uma pessoa ninguém, um X ninguém. Ele vai fazer você sentir-se assim. E é interessante nós não entrarmos nesse jogo do inimigo. O inimigo sempre tentou desprezar Israel. E Israel, querendo usar a mesma arma do inimigo, queria se igualar às nações. Então vem os filisteus e diz: Israel, vocês são fracos, nós somos fortes porque nós temos os nossos deuses. Israel querendo batalhar, mostrar-se igual aos filisteus, então pegava os deuses dos filisteus e dizia: agora nós temos os seus deuses, também nós somos fortes. Engano, engodo, desprezo. O diabo usou isso contra Israel, vai usar contra você, usa contra nós, e nós precisamos ficar atento, tá? Então a primeira arma que o diabo usa é a arma do desprezo. Mas não se sinta desprezado, meu querido. Há um Deus que te assiste no céu, há um Deus que te ama, há um Deus que fala para você o mesmo que ele falou para Daniel: homem muito amado no céu. Você é amado no céu, você é especial. O céu está torcendo por você, o céu não te despreza. A segunda arma que o inimigo usa, né, para nos atacar é o escárnio. Tá? Ele fala disso em Neemias capítulo 4, verso 3 e 4. Também lá em Jeremias 27 você vai achar isso. E no Salmo 79, verso 4, eu quero ler para você esse salmo que nós vamos achar. O Salmo 79, verso 4, nós vamos ver como é que o inimigo usa o escárnio. Salmo 79, no versículo 4, meu querido. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler junto. E que diz assim: estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, e o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Então o inimigo, ele usa escárnio, ele usa a zombaria para desprezar você. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos: o escárnio. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados.
Isso ocorre muito na escola, no dia a dia, no trabalho. Alguém zomba, olha lá o pastorzinho, olha lá a pastorzinha, olha lá o crentinho, tudo com diminutivo. Uma roda de amigos tentam zombar da sua fé, tentam zombar porque você é cristão, porque você se diz evangélico, eles tentam zombar de você. Isso é escárnio, isso é a arma do diabo para que você se sinta desanimado. Todavia, devemos lembrar que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Desde a antiguidade, Hebreus 11:36 falava disso. Tá? O Salmo 35:15 falava disso. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Está lá em Mateus 20:19. Nem ele escapou do escárnio. Ele foi escarnecido. Zombaram. Se tu és rei de Israel, desce aí, salva a ti mesmo e a nós. Você, até a placa que Pilatos colocou lá, eles queriam escarnecer, dizendo, não coloque, Pilatos, o que ele é rei dos judeus, mas coloque sim o que ele dizia, eu sou o rei dos judeus. Então, até o sacerdote queria escarnecer de Jesus, palavra difícil, escarnecer de Jesus. Tá? Ele disse, se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Tá? Se chamarão Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Tá? Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus, o escárnio. Essa é a segunda arma que o diabo usa. A primeira, o desprezo, e a segunda arma, o escárnio, tá? A zombaria. E isso, irmão, você deve aprender a lidar com isso. O cristão não pode se abalar com essa arma. O cristão precisa dominar isso, aprender a lidar com essa situação. Não é agredindo com palavras, não é implicando a religião do outro, não é fazendo essas coisas que você vai conseguir se livrar disso, não. Muito pelo contrário, se você conhece, se você estudou a palavra de Deus, se você tem conhecimento, sabedoria da palavra de Deus, e isso é fácil de adquirir, é você ler a Bíblia constantemente, diariamente, fazer um programinha aí, sequencial para você ler a Bíblia numa sequência, tá? Ou estudar uma teologia, uma escola dominical, o culto da terça-feira, você for praticando tudo isso aí, você vai ter facilidade para sair fora disso, sem agressões verbais. Tá? O problema é que quando alguém agride o outro com agressões verbais, aí a coisa complica, fica feia. Mas quando você tem conhecimento, pelo conhecimento você abaixa a poeira, você derruba esses opositores, esses escarnecedores no chão. Tá? Bom, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Irmão, é claro que o inimigo vai usar de todos os golpes mais baixos que ele puder. Você sonhou com o tamanho da obra de Deus, uma construção enorme. Então ele vai te chamar a atenção para a imensidade da tarefa. Não, essa tarefa é muito grande, você não vai conseguir. Você é fraco, você é um fraco judeu, você não vai dar conta disso. Vivificaram dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Olha o que os inimigos estão dizendo para os judeus em Neemias 4:2. Vivificaram dos montões de pó as pedras que foram queimadas, ou seja, está cheio de pedra no muro aí, vocês vão ressuscitar isso? É isso aí que vocês vão usar? É isso aí? Vocês têm certeza que essa pedra queimada que Nabucodonosor queimou, vocês vão reutilizar para construir o templo? Estão vivificando os monturos? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria como com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Então Moisés, olha, tem um grande monte para ele atravessar, tem que ir para o Egito enfrentar Faraó, tem que brigar, tem que falar, tem que, defender, correndo o risco de um desprezo do povo. E desanimou, não, Deus, não é para mim não, isso aí é muito grande, eu sou pastor de ovelha pequena aqui, esse desafio não é para mim. Mas aí quando ele meditou na palavra de Deus, ele disse, não, Deus, eu aceito o desafio. Irmão, crente e cristão não corre da peleja, aceita o desafio. Tá? Aceita o desafio. Deus tem te desafiado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem colocado na sua mão muita obra boa. E aí você tem que fazer como Moisés, olhar para as montanhas e visualizar as campinas. Olha, ali tem uma montanha, mas eu não vejo a montanha, eu vejo algo produtivo ali. Tá? Isso também é chamado de gestão eclesiástica, gestão pastoral, enxergar aonde as pessoas não enxergam, ver potencial aonde o povo não vê potencial. Então, meu querido, a obra de Deus é isso. Nós não podemos correr, nós podemos temer, porque o inimigo vai mostrar a imensa tarefa para nós e vai tentar nos desanimar, mostrando o tamanho da tarefa que nós temos pela frente. Bom, o quarto ponto diz assim, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras.
Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Não, Neemias está nessa obra só porque quer ganhar, quer ser rei, quer ser beneficiado. Tá? É jogo de política, é jogo de interesse. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu no teu coração o inventas. Neemias rebateu Simão com a palavra de Deus. Ah, você está inventando aí. O seu coração está inventando isso, rapaz. Eu não tenho desejo de ser rei. Eu vim aqui para restaurar a obra de Deus. Eu vim aqui para anunciar o evangelho. Meu querido, não tenha medo dos boatos, não tenha medo das mentiras, porque isso só atrapalha a obra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Jesus aconselhou aquele que sofrerem acusações mentirosas e alegrarem-se, a exultarem e não atentarem para o que se fala deles. Então o próprio Jesus orientou: você vai sofrer desavença, você vai sofrer mentiras, boatos, aí, calúnias, tá? E você não deve considerar isso. Segue o teu caminho, tá? Aperta o cinto, amarra a sandália, pega a capa e segue o teu caminho, irmão. Ficar parando para ouvir boatos de mentiras. O inimigo é especialista em chegar e no nosso ouvido: mentira, disseram isso de você, porque o pastor falou isso, porque a irmã falou isso. Irmão, levanta, aperta o cinto, amarra a sandália, pega a tua capa e vai embora, caminha, deixa isso para lá. Essas mentiras, esses boatos, isso nada agrega, sabe? Quando alguém vier te contar uma mentira, um boato, fala assim: bom, em nome de Jesus, vamos orar primeiro? Antes de abrir sua boca aí, essa boca que está cheia de veneno, destilando veneno aí, vamos orar e repreender o espírito de dissensão e divisão. Feito isso, irmão, pode ter certeza que vai fazer igual o Balaão lá. A jumenta vai falar e vai verter a língua de Balaão lá. Sabe por quê? Porque a igreja tem uma promessa de Jesus para ela: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Boato e mentira não derruba a igreja. O que derruba é quando a igreja perde a fé e acredita nesses boatos e nessas mentiras. Mas se a igreja permanecer na fé, crendo que Jesus é o Messias e o nosso Senhor, aí, meu querido, os boatos caem por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus cai por terra, tá? Então, meu querido, olha aí. O inimigo usa como arma a astúcia também. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Vamos congregar juntos. Porém, tentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Convidaram Neemias para tomar um café. Vamos tomar um café na aldeia, com a intenção de que, quando chegasse lá, já tinha um matador para matar Neemias lá. Aí Neemias, muito esperto, muito ligeiro, no capítulo 6, verso 3, ele diz assim: olha, estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, não posso parar. Então, meu querido, quando você está na obra do Senhor, fica atento aos convites, atento às lisonjas. As pessoas vão te querer lisonjear você, te elogiar, te colocar lá em cima. Você é o melhor pregador, você é a melhor cantora, o melhor cantor. Não caia nessa astúcia, não caia nesse engodo, tá? Eu não prego nada, você não prega nada, nós só fazemos a nossa obrigação, que é anunciar o evangelho. Não existe na nossa igreja aquele que prega melhor do que o outro, que canta melhor do que o outro. Existe aquele que é usado por Deus no dia certo, na hora certa, para entregar uma mensagem para quem precisa de salvação. Quando nós não entendemos isso, o inimigo entra com astúcia, e aí, meu querido, vai vir convite para tomar um cafezinho, vai vir convite para ir para a casa do inimigo. Quando chegar lá, tem uma baita de uma armadilha para você, e quando você pensar em sair, é como uma aranha que tece sua telha no canto. Quando vem a mosca, posa. Quanto mais a mosca mexe, mais ela se enrola na teia. Basta só a aranha vir e devorar, tá? Então tome cuidado com isso. Além das armas que nós falamos, que é o desprezo, que é o escárnio, que é a imensidão da tarefa, que é a astúcia, o inimigo viu que não conseguiu nada, então ele vai fazer ameaça. Agora chegou a hora mais tensa, tá? Ele vai fazer ameaça. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles. Se você não parar, eu guerreio contra você, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Vamos orar e os guardas ficam vigiando. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Não houve guerra.
não houve espada nem morte, mas os judeus ficaram ali de guarda. Ó, na obra aqui temos guarda, se entrar, né, vamos ter problema. Meu querido irmão, quando o inimigo não pode te convencer pela persuasão, então ele começa a ameaçar. Senaqueribe fez isso com Ezequias, botou terror em Ezequias, de modo que Ezequias vendeu até o portão de Jerusalém, as pedras de ouro e de prata ele vendeu e mandou tudo para Senaqueribe, e Senaqueribe ainda ficou desafiando ele. Ezequias buscou o Senhor disse assim, Ezequias, não se preocupe, ele não levantou contra você, ele levantou contra mim. Tá? Ele está falando, ele está difamando o meu nome, ele está desafiando a mim. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar um anzol no nariz dele, um freio na boca dele, e pelo caminho que ele veio, ele volta por 7. E o Senhor diz que naquela noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor matou 185 mil inimigos de Israel, tá? Os assírios. Então, meu querido irmão, não fique aí com medo das ameaças do inimigo. O inimigo vai fazer muitas ameaças. Mas faça como Neemias diz assim, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Fique com o Salmo 127. Tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os seus guardadores. Então, meu querido, seja esperto, fique atento e não se esmoreça com as ameaças do inimigo. Muito pelo contrário, o inimigo vai ameaçar, mas tenha fé, creia em Jesus, porque com ele você é mais do que um vencedor. Fica comigo, nós temos mais um tópico ainda, em nome de Jesus, vamos ao tópico 3. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória, mais uma vez, para cada um de nós, em nome de Jesus. Muito bem, meu querido irmão, chegamos aqui ao tópico de número 3. Lembrando que nós falamos no tópico de número 1 que o inimigo, as armas que o inimigo usa. No tópico 2 nós vimos aí, no tópico 1 nós aprendemos a origem da ameaça, né? No tópico 2 nós vimos aí as armas que o inimigo usa, o escárnio, a zombaria, a astúcia, tá? As ameaças, enfim. E agora no tópico 3 nós vamos ver qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus, tá bom? Nós vamos descobrir isso agora em nome de Jesus. Então vamos lá, meu querido. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Então o primeiro segredo foi isso, é entender que o que você está fazendo na obra de Deus você está no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, então logo nós temos a boa mão de Deus conosco. Já dizia Esdras e Neemias sobre esse assunto. Tá? Neemias disse aos seus inimigos, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias 2:20. Tá? Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava contra eles. Tá? Esta certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. Provérbios 16:32. Então quando você tem a certeza de que você está no centro da vontade de Deus, logo é subentendido, tá? Você vai subentender que você não precisa usar precipitações, você não precisa agir de precipitações. Tá? O maior erro das pessoas é quando são atacadas, ameaçadas, escarnecidas, recebem zombarias do inimigo, já querem precipitar e atacar. Não, nós não estamos, a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, é principados, potestades, príncipe das trevas nos lugares celestes. Então, meu querido, você precisa entender o seguinte, não haja com precipitação, não fale palavras impensadas contra o teu inimigo. A Bíblia diz na carta de Judas que o arcanjo Miguel, lutando com Satanás acerca do corpo de Moisés, né, nem Miguel ousou repreender o diabo. Miguel diz assim, Satanás, que o Senhor Deus te repreenda. Porque não é função de Miguel, o arcanjo, repreender. Não é função dele. A função dele é lutar. Então ele diz assim, olha, Satanás, que o Senhor te repreenda. Então, meu querido, não fique aí achando que você tem que usar palavras impensadas. Não, o cristão não usa palavras impensadas. O cristão usa o Espírito Santo. O cristão usa os dons espirituais, o fruto do Espírito. Tá? E assim, se você agir dessa forma, você vai poder aprender a governar o seu espírito e vai vencer os seus inimigos pelo testemunho. Bom, o segundo ponto que nós falamos aqui, o primeiro é entender que estamos na vontade de Deus, o segundo ponto é que eles venceram pela oração. Neemias era homem de oração, com frequência lê-se sobre o que Neemias orava. Olha a oração de Neemias, meu querido irmão,
Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te de meu Deus, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Então ele sempre orava em favor dos seus inimigos, ó Deus, tá vendo aí? Lembra-te de Tobias e Sambalate. Ele não pedia para Deus fazer o mal contra eles. Ele só dizia, Senhor, lembra deles, veja o que eles estão fazendo. E aí Deus ia tomar a sua decisão, o seu veredito do que fazer com Tobias e Sambalate. O importante, meu querido, é que eles estavam orando. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 8, verso 23, Neemias escreveu, falando, e Êxodo escreveu sobre isso, ele diz assim, olha, nós, porém, jejuamos e Deus ouviu para nos atender. Nós estamos jejuando, oramos e jejuamos e o Senhor prontificou-se a nos atender. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O Senhor quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu responder às nossas orações. Então a primeira arma aí que você precisa entender que os judeus fizeram foi vencer através da oração. Devemos também orar, conforme Paulo escreveu a 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz assim, orai sem cessar. Olha, Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade da oração, usando para isso uma parábola em Lucas 18:1, tá? Paulo também exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplicas no Espírito, lá em Efésios 6:18, justamente no capítulo das armas espirituais, tá? Ele encerra dizendo, ó, permaneça em oração e súplica no Espírito. Aos Colossenses, Paulo escreveu, perseverar em oração. O que é então perseverança em oração, meu querido? Você pode perguntar, mas o que é isso? Perseverar em oração. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que perseverar em oração é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava muito ocupada. Então, irmão, a primeira coisa que você precisa entender é você se programar, é você pegar o hábito. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, sono, a canseira, um celular, um WhatsApp, enfim, parece tudo. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Você começa a pensar no dia de amanhã, em situações, tá? Então, quando você for orar, desliga tudo, irmão. Desliga a televisão, desliga o celular, desliga tudo. Fica você lá no teu quarto e ore em silêncio lá com Deus. Se desligue do mundo, tá? Se vier pensamentos, repreenda-os, porque o inimigo tenta a todo momento nos persuadir a não orar. Bom, sabendo disso que eles venceram, né? E nós precisamos aprender que nós não podemos criar obstáculo para a nossa oração, então também nós podemos agora persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Bom, vamos falar da história de Daniel, dos 21 dias. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Então ele soube que a resposta demorara, porque o espírito maligno tinha impedido a resposta. A Bíblia diz que Daniel orou, a oração sobe imediatamente, na mesma hora Deus responde. Quando o anjo está trazendo a resposta, ele é cercado pelo príncipe da Pérsia. O diabo cercou ele, os demônios cercou o anjo, e ficou 21 dias naquela batalha. O Daniel ora, Deus ouve, ninguém dá resposta, ninguém dá um parecer, aí até que Deus dispõe de Miguel, o arcanjo Miguel, que batalha contra esse demônio e tira esse anjo da mão do demônio, e esse anjo corre para Daniel e fala, Daniel, olha aqui, eu trouxe a tua resposta, 21 dias depois, mas eu trouxe aqui, né? E não estou atrasado não, é porque alguém lá em cima atrapalhou. Então temos que ter vitória, irmão, tá? Temos que ter vitória, tá? E quando Daniel descobriu que a sua resposta havia sido impedida pelo espírito maligno, ele entendeu, tá? E com certeza ele continuou. Mas imagina se ele tivesse desistido da oração. 21 dias ele orou, mas se ele tivesse desistido na segunda, na terceira, que não veio a resposta. Então, meu irmão, seja persistente, tá? Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva de Lucas 18. Tá? Seja persistente na oração, não desanime, porque o inimigo vai fazer de tudo para te impedir e para impedir a sua resposta, a tua oração de subir, a tua resposta de chegar. Mas tenha certeza, tenha fé que você persistindo em oração, essas barreiras serão quebradas, tá bom? Bom, o terceiro ponto aqui é orar até que venha a resposta. Continue orando, vai orando até vir a resposta. Devemos orar até que a resposta venha. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa, Mateus 26, 44. Quer ver? Vamos ver o que Jesus orou. Mateus capítulo de número 26. Esse texto
ele é muito importante para a gente meditar nele. Mateus 26, verso 44, vai dizendo assim, irmão, ó. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus está no Getsemane orando. E por 3 vezes no Getsemane ele ora pela mesma coisa. Ou seja, não é uma reza, é uma oração, uma súplica. Tá? E ele orou com as mesmas palavras. Então, ou seja, irmão, há uma necessidade. Tem coisas que a gente pede que a gente sabe que Deus vai responder, mas há coisas que a intensidade da oração precisa ser maior. Então você vai saber aí o que você precisa, né, de aumentar essa intensidade. Orou uma vez, 2 vezes, não veio a resposta, vai persistindo, vai orando até a resposta vir. Porque Deus não abandona. Isaías escreveu isso no capítulo 45. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Pode uma mãe esquecer de amamentar o seu filho? Ainda que isso aconteça, eu, o Senhor, não esquecerei de vós. Tá bom, meu querido? Olha que palavra tremenda para nossas vidas. Outro personagem que orou foi Paulo, também orou 3 vezes até que Deus respondeu. Elias orou 7 vezes no Monte Carmelo, irmão, para que viesse a chuva, tá? E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu 10 dias. Então, irmão, não podemos desistir. Sabe? O inimigo quer que você desista de imediato. O inimigo quer que você largue tudo e vá embora. Não. Resistência. Crie resistência. Tá? Como é que a gente fica imune da gripe? Criando resistência, tomando vitamina C, laranja, acerola, tudo que envolve aí, que ajuda na imunidade, a gente vai adquirindo, vai ingerindo e a imunidade aumenta e a gente não gripa muito fácil. Né? Assim, da mesma forma, a oração. Quanto mais você persiste, quanto mais você é uma pessoa de oração, pode ter certeza que a sua imunidade espiritual vai estar sempre elevada. É uma prova de que o espírito de oração opera em nós, conforme aí Zacarias escreveu no capítulo 12, verso 10 do seu livro. O Espírito Santo ora em nós, enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito não se preocupa acerca da posição do nosso corpo. Isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Não importa. Tem gente que acha que orar tem que ser só de joelho. Não, o Espírito Santo não importa com isso. Você pode estar andando na rua e orando. Você pode estar sentado dentro do ônibus orando. Você pode estar no trabalho orando. Você pode estar deitado orando. O Espírito Santo não importa com a posição do corpo em que você vai orar. Ele importa que você fale com ele. Tá? Isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé, tá? Ele não importa. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Por isso que Paulo diz assim, orar sem cessar. Se eu fosse levar na literalidade da palavra, 24 horas de joelho, ninguém aguenta. Mas você pode orar orando constantemente, sem cessar. A oração sem cessar é isso. Ora no serviço em pé, ora trabalhando, ora andando. Tem dia que eu estou dirigindo no carro, na estrada, eu estou orando. Né? Eu estou sozinho no carro, às vezes eu estou indo para o trabalho, no meu carro sozinho, eu ligo um louvor ali e vou orando, dizendo Deus abençoe o dia da vitória, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, até 5 da tarde, até 6 da tarde, depois das 6 eu tenho a noite para fazer isso, e vou orando, Deus dá graça, dá misericórdia, constantemente orando, todos os dias você ora, irmão. Mas você acredita se eu disser para você que tem crente que não ora dia nenhum? É verdade, irmão, existe isso, mas precisamos ensiná-los a orar. Bom, isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito. E Ele levar-te-á para essa gloriosa vida de oração. Aleluia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Meu querido, saiba de uma coisa. A oração pode muito em seus efeitos. Neemias venceu a batalha, Neemias venceu seus inimigos pelo poder da oração. Não somente orou porque ele era uma pessoa de oração, antes de anunciar que ele ia reconstruir a muralha, ele orou, né? Antes de ir falar com o rei Artaxerxes, ele orou, antes de começar ele orou, enfim, ele orava sempre orando em constante oração. Sanbalat e Tobias estão no pé da muralha, enchendo a paciência dele, dizendo, desce, tira esses fracos judeus daí. E a Bíblia está dizendo que ele está orando, dizendo, eu não posso descer, eu estou numa grande obra e não posso parar. Estou orando, estou trabalhando. É uma chapiscada com a colher, uma oração a Deus. Então, meu querido, vença as oposições à obra de Deus usando as armas legais que o Senhor disponibilizou para nós, que é jejum, oração, consagração, Efésios 6, fruto do Espírito, todos espirituais, tudo isso está a favor da igreja à nossa disposição. Amém, irmão? Então, nós aprendemos nessa manhã como vencer a oposição à obra do Senhor, vencendo usando as armas espirituais. Que Deus em Cristo te abençoe.
Esta foi a nossa lição de número 9. Semana que vem, dia 6 de setembro, antes do feriado, hein, de domingo. Ou melhor, de segunda, né? O feriado é na segunda-feira. Semana que vem, a lição de número 10. Provai se os espíritos são de Deus. É uma lição tremenda. É uma lição tremenda e eu convido você a assistir. Divulgue esse vídeo. Dê um clique aí, tá, no YouTube aí. Acessa aí as páginas da igreja. Assista as lives. Assista a rede social da igreja, tá bom? Ative sininho. Inscreva no canal. Faça tudo que precisa ser feito aí, meu irmão. Anuncie, envie esse vídeo da escola dominical, o nosso aqui da classe de adulto, infantil, adolescente, envie para as pessoas, compartilha aí, irmão. Esse vídeo aqui, compartilha, eu recebo toda manhã, eu recebo irmãos aqui que ficam mandando bom dia, bom dia, bom dia. Irmão, pega um vídeo desse aqui, faz esmiuça ele aí com mensagem aí e manda para o povo, irmão, para que eles possam aprender a palavra de Deus e também se desperte, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, tá? Eu quero orar com você nesse momento e pedir a Deus a graça sobre o seu dia, hoje, domingo, para que Deus te dê vitória. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor desse irmão, dessa irmã que me acompanhou nessa lição. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor dê graça a ele, para que ele continue, Senhor, sendo esse valente de Cristo, militando a boa milícia. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer as armas nos dê armas espirituais para vencermos os inimigos, as oposições à tua obra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoe o nosso dia, nos dê vitória e hoje à noite estaremos na tua casa para glorificar o teu santo nome. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre toda a casa, sobre a tua família, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima aula, assim permitindo o Senhor, em nome de Jesus.